casa caiu pro Maduro e o negócio ficou feio pra ele, mas feio mesmo quando eu falo pra vocês. Porque se antes o Maduro achou que ia conseguir se manter no poder dando esse golpe dele, não deu certo. Pois é, deu muito errado, agora a Venezuela tá tendo uma espécie de guerra civil e assim, a coisa tá tão feia que tem gente vendendo pedra por $1 para você conseguir atacar contra o governo do Maduro. Mas não é isso que eu vou entrar em conflito, porque tem alguém muito mais forte e muito pior que pode arrancar o Maduro de lá, que foi a OEA, pois é, a Organização dos Estados Americanos. Ou seja, pega todo mundo que é aqui dos Estados Americanos ou da América e faz aí uma declaração. E adivinha que declaração que veio? Uma nota dizendo que as eleições da Venezuela não são reconhecidas, ou seja, a OEA não reconhece a vitória do Maduro nas eleições da Venezuela, sendo aí uma fala onde cita ilegalidades. Pois é, Venezuela e Maduro. Maduro se lascou, mas ele se lascou e não foi embora pro barco sozinho, não. O barco tá afundando com ele, mas sabe quem também entrou nesse barco para se afundar junto? Foi o Lula, né? Que não prestou depoimento, não falou nada, não deu uma ata, fingiu demência, né? O Lulu resolveu, assim, ignorar todos os fatos que estavam lá, que a ditadura da Venezuela tinha acontecido mais um golpe, né? Só que, obviamente, você acha que sendo presidente da República dá pra você ficar calado sobre um tema tão polêmico como esse? Não dá. E foi aí que aconteceu o máximo que todos nós brasileiros estavam esperando. Ou seja, Lula está sendo pressionado agora para dar uma resposta. Ou seja, tá entre a cruz e a espada. E agora o governo Lula vai ter que dar algum esclarecimento, ou pelo menos se o Lula não quiser abrir a boca por medo, talvez do Maduro, ou então até dos brasileiros, de sair alguma coisa meio erradinha, pois é, o Celso Amorim já não conseguiu se escapar dessa e vai ter que fazer alguma fala, algum pronunciamento, vai ter que inventar alguma coisa para falar sobre essas eleições. Mas sabe outra coisa que veio com muitas dúvidas durante esse período de eleição na Venezuela? Pois é, as falas de alguns considerados de direita, só que na verdade são de esquerda. Pois é, sabe aquela famosa melancia onde por fora é verde, por dentro é vermelha? É mais ou menos o que o Mourão soltou pra gente quando ele faz uma fala como essa, né? Com certeza, direita não fala uma coisa dessa, não faz uma atrocidade dessa. A população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como um todo. Enquanto ele tiver apoio. Eu não sei se eu tô ficando doida, mas eu escutei o Mourão falar que a população da Venezuela tá desarmada, né? No caso, contra o Maduro, e tem que estar. É sério isso, gente? Senão vai acontecer uma guerra civil entre os países. Gente, que fala é essa? O cara tá virando pra mim e falando que uma ditadura como a da Venezuela tá certo, o povo tá desarmado mesmo. E quem tem arma é o exército, porque senão o país vai entrar em uma guerra civil, porque as pessoas iam querer lutar pelo seu direito de liberdade. Exatamente isso que a gente tá ouvindo saindo da boca de um cara que se diz, tá? Que se dizia ser de direita, né? Mas assim, que as últimas falas provam totalmente o contrário, que qualquer coisa, isso aí de direita não é, né? Então é por isso que as pessoas citam a melancia. E tem muita gente que tá nessa vibe, né? Ou seja, por fora é bem mais bem verdinho, mas por dentro, quando você abre o miolo aí, é bem vermelho e a maior parte, não é mesmo? Pois é, uma das falas terríveis. Não concordo com isso e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que tem que estar desarmada a população? Põe nos comentários aí embaixo pra mim se vocês acham que a população tem que estar desarmada, porque senão ela não vai, ela vai entrar e vai lutar pelos seus direitos e aí é um problema muito grande pro governo. Pois é, põe nos comentários o que você acha sobre essa fala até mesmo do Mourão, tá? E a gente vai fixar o comentário de vocês aqui na nossa descrição aqui embaixo, o melhor comentário que tiver, tá? Então já põe aí que eu quero saber a opinião de vocês. E outra coisa que deixa todos os brasileiros intrigados, revoltados, com aquela agonia de falar
Como é que pode uma coisa dessa? São as falas que o Lula faz, né? Falas polêmicas que, assim, uma pior que a outra, e sempre quando tem uma fala do Lula vem merda junto para a economia ou então para algum setor do Brasil. Mas dá uma olhada aqui nesse vídeo, ó. Esse momento é aquele que explica bastante as coisas e não deve ser esquecidas. Nunca foi pela democracia, foi pelo poder e controle. Assistam o vídeo que vocês vão entender o porquê de dar esse título, tá? E, aliás, quem publicou isso foi a Te Atualizei, tá? O perfil foi esse que fez essa publicação. Dá uma olhada só no vídeo. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar. Vocês escutaram. O Lula diz que a Venezuela tem mais eleições que o Brasil. Tá, então pega esse fato, guarda ele aí e vamos ter um raciocínio um pouco doido aqui. Se a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil, desde a era do Hugo Chávez, de certa forma, ele está acusando que o sistema eleitoral do Brasil é pior do que o da Venezuela. E o que a gente está vendo, então, na Venezuela, nesses últimos dias, é uma fraude. Então, significa que no Brasil está no mesmo rumo? Pois é. Foi isso que o Lula quis dizer, porque a gente já teve até o próprio ditador da Venezuela questionando as eleições brasileiras. E aí o Lula pega e faz uma fala dizendo que o sistema da Venezuela é mais correto do que o do Brasil? É um pouco duvidoso isso, não acham? Pois é. Será que tem alguma coisa aí ou será que não? Põe nos comentários o que você acha. Você acha que o Lula, ele quis jogar uma indireta, não quis, foi erro mesmo de diálogo, falou coisa errada aí? Põe nos comentários o que você acha. E vamos conversar sobre um outro assunto, né? Que é sobre a Corte dos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe, tá tendo um pouquinho de conflito nos Estados Unidos, porque a gente tem mais ou menos o seguinte para vocês entenderem. A gente tem as eleições dos Estados Unidos com aí a Kamala Harris, que é provavelmente possível, e também o Donald Trump. E, aliás, Kamala Harris foi lá e reconheceu, tá, as eleições na Venezuela, para você ter noção do estado que essa mulher é. E o Trump aí não disse nada, não falou sobre reconhecimento, tá? Só que quem ainda é o presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden. E o Joe Biden disse em uma fala polêmica, muito polêmica. Biden chama a Suprema Corte de extremista e propõe fim de cargo vitalício. Pois é, isso aí tocou na ferida dos Estados Unidos e da maioria dos países que a gente tem aqui ao redor do mundo, na América, né, principalmente, sobre aí, né, esse cargo vitalício. A matéria diz que essa é a diferença entre uma democracia real e uma democracia relativa. Na democracia relativa, qualquer pessoa pode criticar a corte e seus ministros. Na democracia relativa, você é banido das redes sociais sem devido processo e preso sem denúncia por mais de um ano. Para falar apenas de alguns abusos que o Supremo brasileiro tem cometido contra o que eles consideram seus inimigos, tá? Quem publicou isso foi o Deltan Dallagnol. E ele termina o seu post dizendo: o que você acha que o STF faria se um presidente de direita chamasse a corte de extremista e propôs, né, reformar como o Biden fez? Me diz, responde aí nos comentários.
Deltan Adael pediu para vocês responderem nos comentários deles, mas eu também quero saber qual a resposta de vocês nesses comentários aqui do nosso vídeo, porque essa aí eu realmente estou curiosa. O que você acha que ia acontecer se fosse um presidente de direita falando uma coisa dessa? Mas temos que lembrar que são dois tipos de democracias, não citando só do Brasil, tá? Citando até democracia de outros países, como a da Venezuela, por exemplo, comparando, já que o Maduro gosta tanto de comparar a Venezuela com os Estados Unidos, vou usar os dois de exemplo. Democracia da Venezuela e democracia dos Estados Unidos. A da Venezuela é uma relativa e olha lá se é democracia, tá? E a dos Estados Unidos é outra, ou seja, quem está em uma democracia de verdade pode dizer o que quiser, não vai ser perseguido, não vai acontecer nada com essa pessoa, porque um dos princípios da democracia é essa liberdade de você poder falar o que você quiser, bem quando você quiser e na hora que você quiser, ou seja, ninguém pode prender por criticar o Supremo, ninguém pode prender por criticar alguma coisa dentro do país, porque isso é o que a liberdade de expressão significa, você poder falar contra ou a favor de alguma coisa. Já outros países já não tem tanto isso, tá, gente? Outros países, como o da Venezuela, vocês viram, não tem essa, ainda chamam de democracia, falando onde qualquer coisinha que você fala contra o governo, até se você não for do próprio país, né, você vai ser preso, vai ser processado, vai sofrer várias coisas contra a sua pessoa, porque assim, não é democracia. Uma democracia, ela te dá essa liberdade. Um país que você não tem essa liberdade, não é uma democracia. E democracia relativa é um termo que a gente usa para fingir, pelo menos, que é uma democracia. Porque a partir do momento que ele tira a sua liberdade de poder falar o que você pensa, principalmente sobre a política ou sobre um órgão político, não é mais democracia. É uma ditadura escancarada, tá? Porque isso aí é perfil de ditadura, isso aí não é perfil nenhum de democracia. Mas tem gente que ainda quer se enganar e chamar isso de democracia, né? Ou seja, é democracia porque é esquerda. Vocês entenderam, né, gente? Pois é, vamos falar também de outras coisas que estão acontecendo no mundo, tá? Citei brevemente para vocês, né? E o que rolou? Venezuela tá tendo ainda muitos protestos, tá? Porque o povo não aceitou como o Maduro pensou que ia acontecer. O Maduro pensou que, legal, ele fraudou as eleições, tudo bem, tudo bom, ninguém vai ligar, todo mundo vai aceitar e ficar caladinho. Não foi, tá todo mundo na rua, tá um caos completo, tá? Dentro da Venezuela, a gente tá vendo uma espécie de guerra civil na Venezuela, tá? E agora, a ditadura do Nicolás Maduro, né, ela reprime esses protestos que estão acontecendo e já deixou aí o banho de sangue que o Maduro estava falando, né? 2 mortos até o momento dessa reportagem, só que eu já vi uma outra também, de uma outra revista que falou que chegaram a 7 mortos, contando em todo o país, tá? E mais de 46 presos e dezenas de feridos. E assim, galera, mesmo o Maduro fazendo prisões, fazendo o diabo a 4 para tentar manter a sua ditadura sanguinária, o povo tá na rua lutando do mesmo jeito, ignorando todos os fatos de que talvez eles possam morrer lutando pelo seu país, né? E é tanto que ficou famoso, eu tinha que trazer para vocês esse vídeo de um venezuelano vendendo pedras por $1 durante o protesto do país. Pois é, quem sabe lucrar sabe, independente da situação. Assim, a matéria diz o seguinte: a Venezuela passa por crise após as eleições presidenciais que aconteceram no último domingo. Apoiadores e opositores do atual presidente Nicolás Maduro têm realizado protestos no país que questionam ou apoiam resultados das urnas. Ou seja, na Venezuela o negócio tá tão estranho, tá tão doido lá que tá mais ou menos o quê? Tem gente que tá brigando por conta do governo de Maduro, que assim, é a pequena parcela das pessoas, e tem uma porrada de gente nas ruas que tá querendo que o Maduro meta o pé de lá, porque conhece e sabe que foi uma fraude. E assim, o objetivo de lucrar em cima da crise, um venezuelano, no caso, ele aproveitou a onda de manifestações na região para vender as suas pedras, no caso, para os manifestantes. Obviamente, quando esse vídeo chegou na internet, ele viralizou, né? Porque estamos falando de um caos de umas eleições, né? Com fraude, com muitas coisas.
E tudo acontecendo de pior e do nada tem um cara vendendo pedra para você tacar no meio do protesto. Pois é, uma coisa que não tinha nem como dizer que não teria como não viralizar, né? E aliás, custa $1 tá caro, você paga R$6 numa pedra, mas eu acho que para protestar contra o governo do Nicolás Maduro tá é bom demais. E assim, para quem achou que ia ter um ou outro gato pingado no meio dessa manifestação contra o governo do Nicolás Maduro, se surpreendeu quando chega lá para manifestar e vê uma quantidade estrondosa de gente se manifestando contra esse governo do Nicolás Maduro. E não é pouca gente não, tinha muita gente na rua mesmo contra esse governo. Se vocês terem noção, dá uma olhada nesse vídeo. Vocês estão vendo, né, gente, o quanto de gente que tinha aí dentro. Com certeza, uma coisa que a gente tem que dizer que é de cultura independente do país que seja. Quando a manifestação é em prol da direita, tem muito mais gente do que quando é gente de esquerda, né? Quando tem esquerda, é uns gatos pingados, e olha lá, quando publica as fotos, normalmente a esquerda tem uma mania de editar e duplicar as pessoas, para dizer que ainda tem uma quantidade maior de gente. Mas quando é a direita não precisa nem mentir sobre os fatos, que a gente já sabe que todo mundo vai estar lá para apoiar os governos de direita, muito mais do que os de esquerda. E no caso da Venezuela foi isso. Mesmo sabendo de todos os riscos, as pessoas estão lá se manifestando, indo completamente contra o governo de Nicolás Maduro. Não é à toa que a Venezuela está um caos nesses últimos dias. Mas, se não acontecesse isso, provavelmente ia ficar cada vez pior se caso o Maduro se manter nesse poder. Então, o que as pessoas estão fazendo de se manifestarem agora para tirar o Maduro de qualquer forma é uma das ações mais corretas que se poderia acontecer na Venezuela. E, aliás, poderia ter acontecido antes, mas ainda bem que o povo venezuelano teve uma ideia de combater o Maduro. Independente da hora que seja, importante é que o Maduro saia do poder, né? Se foi realmente fraude, ele tem que sair, porque ele está de forma completamente errada dentro desse governo. E assim, um dos fatos mais surpreendentes é que, mesmo a gente sabendo que quem está errado nessa história é o Nicolás Maduro de ter feito essa fraude escancarada, é tanto que nenhum país reconheceu isso, mesmo assim, os ministros deles continuam vivendo uma mentira, né? Uma utopia louca que falar que a Venezuela está sofrendo uma tentativa de golpe. Pois é, só que o golpe não é deles, galera. Para eles não é deles. O golpe é, na verdade, da direita, que agora está querendo tomar o poder do Nicolás Maduro por não ter aceitado as eleições democráticas deles e corretas, né? O que acontece? O ministro de Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, disse nesta terça-feira que as manifestações contrárias à suposta vitória de Nicolás Maduro nas eleições desse domingo são uma tentativa de golpe de Estado e que elas atenderiam aos interesses do imperialismo norte-americano. Como eu sempre falei, quando o negócio der errado, para qualquer coisa que acontece na Venezuela, a Venezuela adora atacar a bronca em cima dos Estados Unidos. É como assim, se o governo do Nicolás Maduro não dá certo, a culpa dos Estados Unidos. Se o petróleo não deslancha da Venezuela por conta das ações do governo do Nicolás Maduro, é culpa dos Estados Unidos, né? E falar que o imperialismo norte-americano está proporcionando isso não tem nada a ver. Porque tanto que a gente tem um cara que é de esquerda no poder dos Estados Unidos. Se fosse o Trump, a gente até fala, um pouquinho, mas com Biden vocês vêm jogar essa pra cima, pelo amor de Deus, isso aí não tem nem o que dizer, né? E depois ainda jogar aqui a direita que faz o golpe, aí piora cada vez ainda mais essa situação, deixando bem descarada a mentira na nossa cara, né? E junto disso, ao lado dos militares, representantes aí das Forças Armadas da Venezuela, o ministro reafirmou o apoio incondicional a Nicolás Maduro e rechaçou a protesto da oposição. É um golpe de Estado mediático apoiado nas redes sociais pelo imperialismo norte-americano. Trata-se do fascismo em sua máxima expressão, disse ele,
utilizando o uniforme militar. Duas coisas erradas. Vamos lá. Vou colocar até no comentário para vocês verem. Me diz qual foram as duas coisas erradas que aconteceram nessa frase desse ministro. Primeiro, chamar a galera de direita dos Estados Unidos de fascista, que é uma coisa que não rola, né? Duas coisas. Os Estados Unidos e fascismo são duas coisas que não batem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra é dizer que o imperialismo norte-americano influencia as pessoas na Venezuela. Pois é, não é só o imperialismo norte-americano que influencia, não é só os estados que influenciam. Pois é, o povo mesmo da Venezuela, sem influência alguma, tá querendo que o país mude. Tá, vamos falar que os Estados Unidos teve um pouquinho de interferência, não por conta do presidente, mas por conta do outro candidato. Ou então que a Argentina teve interferência por conta do seu presidente, ou até mesmo outros países, como o Boric do Chile, que virou e falou, olha, não reconheci tão certo isso, mas só toma atitude o povo do país para mudar. Ou seja, todo mundo pode virar, falar mal, dar pitaco, encher o saco sobre essas eleições ou não da Venezuela, mas no final, quem é a única pessoa, as únicas pessoas que têm o direito de falar e que podem mudar realmente a situação desse país são as pessoas que estão lá dentro. Então, de qualquer forma, isso está acontecendo porque as pessoas já estão de saco cheio com o governo de ditadura do Maduro. Ou seja, estão de saco cheio com o governo de esquerda, não aguentam mais olhar para a cara do Maduro lá no poder, virando e falando, porque eu estou aqui para a liberdade. E é por isso que as pessoas estão na rua e não por causa de nenhum imperialismo norte-americano ou, sei lá, de abacate que seja de qualquer outro país. É por conta delas mesmas querendo mudanças, né? E eu vou ficando do vídeo de hoje com vocês por aqui, né? E vocês podem preparar que tem mais vídeo para amanhã, tá? E, aliás, não se esqueçam de 2 fatores. Se inscreva no canal para a gente não perder nenhuma das informações. E 2, se prepara que tem live no sábado e no domingo, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo amanhã.